Caríssimas irmãs e irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito importante, que é o tempo de preparação para as eleições municipais que acontecerão em todo o Brasil neste ano, no mês de novembro. E nós queremos nos preparar bem, porque aquelas pessoas que nós vamos eleger, elas depois determinarão também a nossa vida e a vida das nossas cidades e do nosso país. Então nós queremos assim, neste vídeo, dar alguns critérios, assim como introdução, nada assim de muito aprofundado, mas que nos ajude a pensar com alguns critérios na escolha dos nossos candidatos. E queremos fazer isso também como voz da Igreja, né? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele diz assim: ninguém nos pode exigir que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam os cidadãos. Assim falou o Papa Francisco, para nos ajudar a tomar consciência que a religião não é algo íntimo, pessoal, isolado, que cada um vive por si. Mas a religião também tem a ver com o mundo, com a sociedade, com a justiça e com a paz. Então nós, como cristãos, não podemos ser alienados, mas temos também que nos preparar. E temos que viver com consciência esse direito de cada cidadão, que é o direito ao voto. E por isso queremos assim dar alguns critérios que nos ajudem a refletir, né, sobre isso e tentar, né, fazer a melhor escolha possível, contando também com a ajuda de Deus que nos ilumina, além da nossa busca pessoal. Então, queremos assim, primeiro tomar consciência que as eleições são uma oportunidade de transformação da realidade. O meu voto, ele tem essa força. Se eu escolho candidatos bons, eles podem promover tantas mudanças, tantas reformas na nossa cidade que são necessárias. Então, é um compromisso importante para cada um de nós. E queremos assim lembrar, não? Lembrar que nenhum cristão pode se abdicar da participação na política, porque a política também é um compromisso, faz parte do nosso dever. E um documento, a Christi Fidelis Light, fala assim: os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política, destinada a promover o bem comum. Justamente por isso, porque na política se busca o bem comum, o bem do mundo, o bem da sociedade, e nós como cristãos, pelo Evangelho, somos também comprometidos com essa busca do bem comum. Então não podemos deixar de lado a política, dizendo que é algo para outros, que a política é suja. Sabemos que tem também, infelizmente, isso, mas o nosso ser omissos não ajuda. Nós estamos deixando espaço para que pessoas que não buscam o bem comum possam se eleger. Então, se eu não voto, eu estou sendo omisso. Estou deixando que outras pessoas possam tomar o poder e fazer escolhas que depois não são boas, né? Então, a omissão do voto não é bom para nós cristãos. E é um dever nosso votar, né? E depois queremos lembrar, não, que a igreja não tem candidatos oficiais, né? A igreja, ela faz a política com P maiúsculo, a política que busca o bem comum e não a política partidária, né? Então a igreja oficialmente não apoia e nunca apoiará nenhum candidato, né? Mas a igreja trabalhará em um modo diferente. A igreja também não usará, né, os seus espaços e não deve usar os seus espaços para apoiar um ou outro candidato ou partido, mas ela tem que trabalhar na formação das consciências, não, preparando as pessoas para que elas possam ter critérios para escolher os bons candidatos. Então a igreja trabalha na formação, promovendo, né, tantos meios, como agora nós fizemos o debate com os candidatos a prefeito de Tapecerica da Serra, sem apoiar nenhum, mas oferecendo espaço a todos. E essa é a função da igreja, não? Promover esse espaço onde as pessoas possam se formar e também não crescer na capacidade de escolher elas mesmas os seus próprios candidatos. Depois,
Lembramos também, né, que quando vemos campanhas, às vezes o perigo é que nós paremos naquelas campanhas que têm grandes recursos, que as pessoas conseguem fazer mais publicidade, mas lembramos que não é isso que conta, não é a imagem, a quantidade de dinheiro de uma campanha, mas sim as propostas que cada candidato tem. E é importante olhar as propostas. Às vezes um candidato não tem tantos recursos, mas tem propostas boas. Então não sejamos enganados, né, pelas publicidades, mas vamos ler as propostas dos candidatos. E também olhar a vida deles, né? Então, conhecer a vida do candidato, aonde ele atuou, o que ele fez, né, para termos consciência de quem é a pessoa na qual estamos votando. E se algum candidato já exerceu alguma função pública, aí nós podemos também olhar, né, como ele trabalhou, quais escolhas fez, se ele fez escolhas em prol da população, ou se ele pensou somente em si mesmo ou em algumas pessoas privilegiadas. Isso é muito importante, né? E depois também, né, não paramos nas pesquisas eleitorais. Nós estamos vivendo, infelizmente, no mundo das fake news, né? E é muito difícil confiar em tudo que nós vemos nas redes sociais e também na televisão, né? A televisão pode se tornar também um meio de formar as consciências de modo errado, direcionar para uma direção e outra, mas mais do que ficar parado e votar no candidato porque ele está em primeiro lugar, eu vou olhar o candidato e a vida dele e as propostas que ele tem, né? Não vou me deixar levar pelas pesquisas eleitorais. E depois também, né, um outro perigo que nós temos é aquele de criar divisão entre nós, cristãos, ou na nossa família, ou na nossa comunidade paroquial, porque esse vota naquele candidato, aquele vota no outro, mas a diferença de opiniões, de escolhas, deve ser algo a nosso favor. Em vez de eu me isolar e colocar o outro como adversário, eu posso dialogar com ele, posso tentar, junto com ele, entender. Mas por que você vai votar neste candidato? Quais são os valores? O que você viu nele? E assim também eu posso apresentar o que eu vi no meu candidato. E nesse diálogo, cada um depois pode escolher, respeitando a consciência do outro. Que não caiamos nessas brigas, onde depois as famílias se dividem por causa disso. Mas essa diversidade tem que ser motivo de crescimento e de enriquecimento mútuo para que possamos votar bem também nessas eleições, né? Depois lembramos então isso, que o voto é uma escolha pessoal. Então eu voto de acordo com a minha consciência, com a minha escolha e não influenciado por pessoas. Muitas vezes pode acontecer de um candidato querer comprar o meu voto, oferecendo coisas, benefícios. Mas isso já diz, né, que esse candidato não é uma pessoa honesta, porque uma pessoa honesta não compra os outros, né, mas apresenta suas propostas para que as pessoas possam fazer uma boa escolha. E aí depois temos também, né, que tomar consciência que o nosso compromisso de eleitor não termina depois que a gente votou e clicou fim na urna, mas ele começa e continua ali, porque depois eu tenho que acompanhar se o meu candidato venceu ou se não venceu os candidatos que venceram, acompanhar o caminho deles, as escolhas, o trabalho, cobrar, né, ver se de verdade está levando para frente aquilo que prometeu. E um outro critério é também estar atentos. Às vezes, nessa época de eleição, as pessoas, os candidatos, começam a aparecer nas igrejas, aparecem na missa, querem se inserir nas pastorais. E fiquemos muito atentos, porque pode ser também um oportunismo para tentar ganhar voto, porque aparece só nesse momento, né? Então, esses são alguns critérios que nos ajudam. E além desses critérios, talvez algo também que não podemos esquecer é a nossa oração. Rezar pelas eleições, rezar para que as escolhas sejam boas, também a oração é muito importante. E aí queremos assim então, com esses simples critérios que nos ajudam, nos deixar com uma oração para as eleições desse ano e pedir a Deus a graça, né? Que possamos viver bem esse momento com sabedoria, fazendo boas escolhas.